Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite, especial saúde, nesta tarde de sábado, aqui pela TV Verde Vale e pela BrisaNet TV, canal 137. O nosso convidado de hoje, Dr. Eric Pires Lisboa, ele que é professor da Faculdade de Medicina e mestre em Clínica Médica. E o nosso tema, osteoporose. Doutor Eric, que honra mais uma vez recebê-lo aqui em nosso programa, né? Sempre nos abrilhanta com as suas informações, enriquece os nossos telespectadores. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e vamos já começar esse nosso bate-papo. Eu quero saber do senhor o que é osteoporose. Boa tarde, Leite. Muito obrigado pelo convite. Osteoporose é uma doença, né, bastante frequente, certo? Muitas vezes subdiagnosticada e muitas vezes pouco tratada, e que é uma doença que acomete os ossos das pessoas e que pode acontecer em qualquer faixa etária, o que anteriormente se achava que era apenas uma coisa da menopausa ou dos idosos, mas a osteoporose pode acometer outras faixas etárias, dependendo de algumas doenças associadas. Criança, doutor? Inclusive crianças também. Mas é mais comum em pessoas de mais idade? Sim, é uma doença, uma doença mais comum no paciente idoso. Exato. Isso por quê, doutor? Bom, isso porque com o passar do tempo, com o nosso envelhecer, os nossos ossos eles vão perdendo o que a gente chama de massa óssea, massa mineral, que é a mineralização, que é o cálcio, né? Então, ao longo do tempo, o nosso osso passa a não produzir mais um tecido ósseo de qualidade. Seja por uma deficiência do cálcio, por ingesta ou pela absorção, seja pela má distribuição do ponto de vista metabólico de algumas vitaminas e de alguns substratos que fortalecem ou que favorecem o fortalecimento desse osso. Eu posso retardar esse problema no osso, no meu organismo? Sim. Como? Bom, uma das coisas que a gente tem que pensar é que o nosso osso, embora as pessoas achem que é uma estrutura estática, por ser uma estrutura bastante dura, mas o osso é um tecido vivo, tá certo? Então, a cada 10 anos você tem uma renovação completa do seu osso. Então, o seu osso não é o mesmo osso de quando você era criança. Certo. Então, é um tecido vivo, tá? E que precisa de reparação. Então, quando você promove uma alimentação adequada, com uma ingesta de cálcio adequada, com atividade física adequada, durante a sua fase de crescimento e de desenvolvimento, até chegar aos 20 anos de idade, que é o momento em que você tem o pico de massa óssea, ou seja, a quantidade máxima de osso que você vai ter, é quando você chega nos 20 anos de idade. A partir daí, você adquire um platô, tá certo? Esse platô ele vai até próximo aos 40 anos e dali começa a declinar. E aí, esse declínio da produção da massa óssea varia de acordo com o sexo. O exercício físico ajuda, contribui para esse retardamento? Sim. Quanto mais carga e força a gente utilizar no nosso corpo, com certeza a gente vai mineralizar e vai melhorar a massa óssea. Então, a atividade física, desde o início da sua vida, é importante para que você previna a osteoporose futura. Osteoporose é uma doença que é prevenível, mas não é prevenível lá na frente. Ela tem que ser prevenida já aqui, desde o início, quando as pessoas nascem e quando começam a se alimentar. Não só quando tem um sintoma, né? Exato, exatamente. Que muitas vezes é silencioso, né? A osteoporose sintomática só vai ocorrer quando existir uma fratura, o que não é uma coisa muito boa, né? A fratura já denota um processo avançado da doença. Então, o paciente não estaria mais nem sequer numa situação de osteopenia, mas já num estágio avançado da osteoporose. Com o apoio do Frigorífico Industrial do Cariri. Você, empresário do ramo alimentícios, precisando adquirir carnes para o seu estabelecimento, vou te recomendar. Adquira somente aquelas com selo de qualidade do Frigorífico Industrial do Cariri. No Frigorífico Industrial do Cariri você vai encontrar produtos de procedência, atendendo a todas as exigências do padrão de qualidade e higiene, desde o abate
até a entrega aos seus distribuidores. Por isso, não perca mais tempo, fale com um dos nossos gerentes e tenha em seu estabelecimento as melhores carnes da região. Frigorífico Industrial do Cariri, Avenida Paulo Maia, número 2000, telefone 3511-2033, Frigorífico Industrial do Cariri. Neste sim você pode confiar. Um abraço a todos que fazem o Frigorífico Industrial do Cariri neste Novembro Azul. Doutor Eric, osteopenia, qual é a relação com osteoporose? Então, a osteopenia é o processo inicial da perda da mineralização do osso, ou seja, da diminuição da calcificação desse osso, o que, se não tomar, né, as medidas adequadas, o tratamento adequado, vai evoluir para um processo de osteoporose. No entanto, a osteoporose é um diagnóstico extremamente difícil de se fazer em exames rotineiros, a não ser que você vá fazer um exame específico. Atualmente, o exame específico da osteoporose é a densitometria óssea. No entanto, a gente não vai fazendo esses exames rotineiramente nas pessoas, certo? Por conta da questão da incidência de radiação, o custo, a disponibilidade desse exame. Porém, o raio-x eventualmente pega alguns achados de osteopenia. Nós não podemos falar em osteoporose no raio-x, apenas osteopenia. Então, quando você vê um raio-x em que o radiologista colocou há sinais de osteopenia na estrutura óssea, então você deve investigar a osteoporose. Ou seja, osteopenia é uma prévia da osteoporose. É uma descalcificação do osso, né? Que pode ser... Ou seja, você não vai ter a osteoporose sem antes ter a osteopenia. Isso. Essa é a definição, né, que a gente chama de definição densitométrica, que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu, né, antes da osteoporose, a osteopenia. Do ponto de vista clínico, qualquer perda de massa óssea é considerada de osteopenia, tá certo? Então, nós não vamos nunca chegar para um paciente sem ter o exame densitométrico, ou seja, sem ter a densitometria óssea, e falar em osteoporose. Vai ser sempre em osteopenia. Olha, o seu raio-x apresentou uma osteopenia. Vamos ver se a senhora tem osteoporose, vamos pedir o seu exame. Se você não tiver osteoporose, então você está no estágio de osteopenia. Ou seja, já existe uma queda da massa óssea, da sua mineralização óssea, e que precisa ser tratada. Isso também não tem idade? Isso pode acontecer em qualquer fase da vida. Existem algumas situações de risco que você tem que observar, porque, veja só, em algumas situações as pessoas podem induzir a perda de massa óssea. Uma das coisas que hoje vem caindo de moda é o tabagismo. As pessoas que fumam, e aí geralmente o cigarro é apresentado nas fases iniciais da vida, né? Geralmente são os adolescentes que acabam consumindo o cigarro, e quando se viciam, usam por muito tempo. E o cigarro a gente sabe que é um fator de risco para a osteoporose. Então ele já pode, dali, ao invés de ele conseguir atingir aquele platô de massa óssea, ele pode não chegar ao seu platô ideal e a partir dali, quando chegar a uma determinada idade, ele já apresentar osteopenia. Outra situação são pessoas que precisam utilizar medicamentos imunossupressores, como os corticoides, né? Corticoide, a gente sabe que é uma medicação sabidamente osteoporótica, ou seja, que leva a um quadro de osteopenia. Por quê? Porque o corticoide, ele diminui a capacidade do organismo de absorver o cálcio, como ele também aumenta a excreção de cálcio pelo rim, e ainda também promove um desbalanço entre a produção e a reabsorção, ou seja, a destruição do osso, o remodelamento do osso. Então, esse osso ele acaba se tornando fraco. E quando é que você começa a perceber isso? Quando você usa mais de 3 meses de corticoide, já existe um desaceleramento, uma perda da mineralização do osso. Então, essa é uma medicação comum. E essa medicação muitas vezes é necessária para se usar em várias doenças inflamatórias, como as doenças pulmonares, a asma, as doenças osteoarticulares, reumatológicas, como a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, tá certo? Então, você pode ter aí pessoas com comprometimento. A gente também sabe que a osteoporose se associa com algumas doenças, certo? Então, você precisa também observar esse quadro, né, desses pacientes que
porventura venham a ter essas doenças, que já façam preventivamente o acompanhamento para a osteopenia e que evite a osteoporose futura precoce. Ou seja, a osteoporose ela não é tratada sozinha, ela sempre é acompanhada de alguma outra doença. A osteoporose ela pode acometer-se apenas numa situação específica, por exemplo, nas mulheres menopausadas. Né? A gente sabe que as mulheres menopausadas, elas costumam apresentar, né, a grande maioria delas costuma apresentar osteoporose. Ok? Então, pode ser a única doença daquela mulher. Sim. Mas a osteoporose também pode estar associada a outras doenças, especificamente de outras doenças. Doutor Eric Pires Lisboa, aqui no programa Café com Leite, falando sobre osteoporose, com o apoio da Joaço Atacadista. Alô, serralheiro! Alô, construtor! Se você está procurando produtos com qualidade para a sua serralheria ou construção, eu vou te recomendar a maior distribuidora de ferro e aço do interior de todo o Nordeste, a Joaço Atacadista. Só na Joaço Atacadista você vai encontrar o que há de melhor em produtos como ferro, aço, madeirites resinados e plastificados, tábuas e barrotes de pino com o melhor preço da região. Venha para a Joaço Atacadista e faça já o seu orçamento sem nenhum compromisso, com uma equipe qualificada e com um atendimento diferenciado. A Joaço atende pelo telefone 3571-8888 e ainda no site joaço.com.br. Joaço, nosso produto é aço e o nosso forte é você. Um abraço a todos que fazem a Joaço Atacadista, a maior distribuidora de ferro e aço do interior de todo o Nordeste, aqui na terra do Padre Cícero. Doutor Eric, qual a relação do cálculo renal com a osteoporose? Muito boa a sua pergunta, Leite. Veja só, algumas doenças do organismo, do metabolismo do cálcio, podem provocar o que a gente chama de calciúria, ou seja, a excreção excessiva de cálcio na urina, uma hipercalciúria. E esse excesso de cálcio excretado pelo rim pode provocar acúmulo de cálcio e favorecer o surgimento de cálculos renais, tá certo? Então, uma doença que pode se acometer com isso é chamada de hiperparatireoidismo, que pode ser primário ou secundário, tá certo? As glândulas paratireoidianas são glândulas, como o nome está dizendo, estão juntas ali próximo à tireoide, tá? E o hormônio que elas produzem, que se chama paratormônio, conhecido como PTH também, é o hormônio que faz a regulação fina do cálcio no nosso organismo. Então, o nosso cálcio ele tem uma variabilidade muito pequena, tá certo? E qualquer variação para cima ou para baixo faz com que alguns sinalizadores, né, alguns alertas nessas células da paratireoide avisem que está precisando ou tem cálcio em excesso. Ou está faltando ou está em excesso. Uma das duas situações... Quem regula exatamente. Se existe um cálcio excessivo, vai lá no sinalizador do cálcio e diz, olha, não precisa mais produzir o hormônio. Está faltando cálcio, ele vai lá e diz, olha, precisa aumentar a produção do hormônio. Esse hormônio, ele age dentro do nosso organismo, levado por vários outros mecanismos, entre eles, uma das substâncias importantes é a vitamina D. Doutor Eric, nesse caso, como não pode haver a oscilação do cálcio no organismo, o próprio organismo se preocupa em fazer esse controle ou eu tenho que ingerir medicamento para controlar esse equilíbrio? Muito boa pergunta, Leite. O nosso organismo ele vai regular esse cálcio para manter o que a gente chama de equilíbrio, né? O equilíbrio homeostático, falando numa fala mais popular, o equilíbrio dos níveis de cálcio regular, tá certo? No entanto, se a gente não ingerir uma quantidade adequada de cálcio, o corpo vai buscar esse cálcio no tecido ósseo, que é a maior reserva de cálcio do nosso organismo. Certo. Tá certo? Então, se nós não ingerirmos adequadamente, com certeza, quem vai levar a pior é o osso. E é por isso que uma ingesta adequada de cálcio é importante desde a tenridade até o final da vida, para que a gente procure manter este equilíbrio adequado, de modo que a gente não vá sacrificar o nosso osso para manter esse equilíbrio, porque o organismo vai tentar equilibrar e manter equilibrado
toda a vida. O cálcio embora seja um oligoelemento, uma estrutura molecular, né, um íon, mas na realidade o cálcio ele desempenha papéis importantes. E uma quantidade adequada de cálcio no tecido ósseo, que é a maior reserva de cálcio do nosso organismo. Certo. Tá certo? Então, se nós não ingerirmos adequadamente, com certeza quem vai levar a pior é o osso. E é por isso que uma ingesta adequada de cálcio é importante desde a tenridade até o final da vida, para que a gente procure manter este equilíbrio adequado, de modo que a gente não vá sacrificar o nosso osso para manter esse equilíbrio, porque o organismo vai tentar equilibrar e manter equilibrado toda a vida. O cálcio embora seja um oligoelemento, uma estrutura molecular, né, um íon, o corpo vai... Mas na realidade o cálcio ele desempenha papéis importantes. E uma quantidade adequada de cálcio vai buscar esse cálcio no tecido ósseo, que é a maior reserva de cálcio do nosso organismo. Certo. Tá certo? Então, se nós não ingerirmos adequadamente, com certeza quem vai levar a pior é o osso. E é por isso que uma ingesta adequada de cálcio é importante desde a tenridade até o final da vida, para que a gente procure manter este equilíbrio adequado, de modo que a gente não vá sacrificar o nosso osso para manter esse equilíbrio, porque o organismo vai tentar equilibrar e manter... E já volto com o café pronto. Estrutura molecular, né, um íon, o corpo vai... Mas na realidade o cálcio ele desempenha papéis importantes. E uma quantidade adequada de cálcio vai buscar esse cálcio no tecido ósseo, que é a maior reserva de cálcio do nosso organismo. Certo. Tá certo? Então, se nós não ingerirmos adequadamente, com certeza quem vai levar a pior é o osso. E é por isso que uma ingesta adequada de cálcio é importante desde a tenridade até o final da vida, para que a gente procure manter este equilíbrio adequado, de modo que a gente não vá sacrificar o nosso osso toda a vida para manter esse equilíbrio, porque o organismo vai tentar equilibrar e manter equilibrado. E já volto com o café pronto. Nas farmácias Gentil você encontra o maior sortimento de medicamentos, produtos de beleza, entre outros com preços mais baixos que você pode encontrar. Nas farmácias Gentil você afere sua pressão arterial sem custos, com profissionais especializados. Atende 24 horas para seu maior conforto e segurança. É só ligar para uma das farmácias Gentil que você recebe o seu medicamento na sua casa. Você encontra uma farmácia Gentil em Juazeiro e Crato. Afinal, são 7 unidades, sempre uma pertinho de você. Você sonha e a Marmoraria Juazeiro planeja e faz. Qualquer projeto e instalação de mármore e imóveis planejados para seu imóvel deve ser feito por uma empresa que possua uma equipe de profissionais treinados, pois a má utilização podem prejudicar o material. Além disso, a medição e execução dos projetos devem ser feitos de forma perfeita e personalizada. Mármores e móveis de qualidade com diversas opções e cores você encontra na Marmoraria Juazeiro. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Pensando em fazer a festa da criançada, vou te recomendar a maior distribuidora de doces da região, a distribuidora Judebalas. Lá você encontra tudo para fazer a sua festa, como biscoito, bombons, chiclete, chocolate, pipoca, pirulito, salgadinhos e muito mais. Na distribuidora Judebalas você encontra todas as delícias com preços pequenininhos para fazer a sua festa e a festa da criançada. A Judebalas está disponível para melhor atendê-lo e deixar sua vida mais doce e mais saborosa. LAMIC,
32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório Lamic. Excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Joaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Joaço, nosso produto é aço. Nosso forte é você. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Neste intervalo, saboreamos um delicioso café sem nome, preparado com água mineral São Geraldo, acompanhado de uma deliciosa torrada da indústria de pães Pão Nosso. Se você faz questão de viver bem e com qualidade, então você deve sempre adquirir os produtos Pão Nosso. O pão de forma, o pão de leite, o sequilho, as torradas, a deliciosa massa para pastel, a tasquinha com sabor incomparável, proporcionará a você uma vida mais saudável e cheia de momentos felizes. Os produtos Pão Nosso são encontrados nos melhores supermercados da região. Faça já o seu pedido pelo telefone 3571-6313. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Um abraço a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso, atendendo a todo o estado do Ceará, Piauí, Paraíba e também o estado da Bahia, aqui da terra do Padre Cícero. Doutor Eric, por que ocorre a osteoporose? Veja só, a osteoporose é um distúrbio do osso, é um distúrbio metabólico do osso. Então, assim, muitas pessoas correm esse risco. Um exemplo clássico que a gente tem que ter muito cuidado é com as crianças que são intolerantes ao leite ou que têm distúrbios desabsortivos intestinais, como doença de Crohn, como a intolerância ao glúten. Essas pessoas também têm uma diminuição de absorção do cálcio e são pessoas que têm maior risco de desenvolver osteoporose precocemente, tá certo? Outra situação são pessoas que usam alguns medicamentos como anticonvulsivantes, né, que tem também um papel importante. Pessoas que usam lítio, tá? A gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas. Não é o mais comum da osteoporose. A causa mais comum de osteoporose ainda é a menopausa e o envelhecimento. Agora, a doença, ela não é própria apenas da mulher. Embora a prevalência seja maior na mulher, de 4 a 8 mulheres para um homem, o homem também pode ter osteoporose. Está fora de circulação não, né? Exato, exatamente. Então deve se investigar. Então a gente deve sempre procurar osteoporose naquelas pessoas que têm uma história de que perdeu altura, né? Pessoas que estão envergando, estão perdendo, desenvolvendo a cifose da coluna, ou seja, a coluna está ficando muito encurvada. Isso também são sinais de que você pode estar tendo fraturas ósseas nas vértebras. E no corpo, o local mais frequente acometido é exatamente a coluna vertebral, tá certo? Então essas queixas é comum. Pessoas idosas têm tendência a desenvolver quedas, né? E muitas vezes essas quedas podem ocasionar fraturas. Ninguém cai e quebra um braço,
ou quebra um fêmur. Mas a pessoa que tem osteoporose tem uma maior tendência de desenvolver isso. Existe alguma distinção dos ossos ou a osteoporose ela atinge a todos os ossos do organismo? Muito boa pergunta. Existe sim. Os ossos chamados ossos trabeculares, que são os ossos porosos, eles têm uma tendência maior de desenvolver osteoporose. Quais são esses ossos trabeculares? A cabeça do fêmur, a estrutura inicial do fêmur, todos os corpos vertebrais são estruturas trabeculares, tá certo? A porção distal, né, dos ossos do braço, do antebraço, também são ossos osteoporóticos. E mais raramente a osteoporose, já numa fase mais avançada, pode acometer os ossos longos, né, como a costela, tíbia, ok? E crânio, que são ossos mais duros, são ossos chamados ossos corticais. É uma doença dolorosa, professor? Na grande maioria das vezes não, Leite. Quando o paciente não tem uma fratura, ela pode ser assintomática. O paciente não vai sentir nada. E aí é o grande drama das doenças chamadas doenças silenciosas. A osteoporose também é uma doença silenciosa. Mata? Mata. Infelizmente, as pessoas que têm osteoporose e que sofrem uma queda têm uma tendência de ter uma maior morbidade e também uma maior mortalidade. Tem um estudo que saiu em 2002 mostrando que as pessoas que sofreram uma queda, né, e que tiveram fratura por conta da osteoporose, em torno de 50%, aliás, 20% delas, né, não conseguiram chegar aos 5 anos de vida após a fratura. E aquelas que superaram os 5 anos, né, de sobrevida após a fratura, 50% estavam acamadas. Ou seja, é uma doença de alta mortalidade, mas também de alta morbidade. Isso é muito ruim, né, doutor? Outro ponto importante, doutor, é assim, o senhor falou muito da questão do cálcio, no equilíbrio do cálcio no organismo. Nesse contexto, qual o papel do cálcio na doença? Ok. Então, como a gente havia tocado no início, então o cálcio ele é o principal mineral de fortalecimento do osso. Existem outros minerais, como o magnésio, o fósforo, que também compõem o que a gente chama de hidroxiapatita, que é a estrutura mineral óssea propriamente dita. Mas o cálcio é o elemento essencial para a formação óssea, tá certo? Então, quando você não ingere o cálcio de modo adequado, você não vai ter uma estrutura mineral, essa hidroxiapatita adequada. Então, você vai ter um osso com uma arquitetura óssea desestruturada. Então, por exemplo, pular corda, como as crianças costumam fazer, pode provocar uma fratura patológica se a criança não se alimentar adequadamente, né? Existem algumas situações também de risco nutricional, como o raquitismo. Hoje em dia a gente praticamente não vê mais essas doenças de modo endêmico, como já se viu há 50 anos atrás, tá? Porque os alimentos hoje têm sido enriquecidos com cálcio, com vitamina D, para evitar esses problemas. Mas existem situações em que você vai ter o raquitismo, tá certo? Que são doenças, aí, no caso, doenças metabólicas genéticas, né? A pessoa acaba desenvolvendo essa estrutura e a deficiência do cálcio piora esse processo. Então, pessoas que têm osteomalácia podem desenvolver um raquitismo mais severo por conta da ingesta inadequada. E o raquitismo tem relação com a estrutura óssea? Sim. O raquitismo é uma doença óssea que leva à deformidade óssea exatamente porque não existe uma mineralização adequada desse osso. Então, esse osso ele acaba se tornando defeituoso, né? E as crianças tendem a ter um osso mais fraco. A reposição, o tratamento do raquitismo, que é uma deficiência de vitamina D, né? Que pode ser genética ou adquirida, quando a pessoa não consegue ingerir adequadamente, a gente precisa fazer a reposição, né, da vitamina D, como também precisa fazer a reposição do cálcio e de outros elementos do osso para que a estrutura óssea permaneça adequada. Então, essa situação é um fator de risco. Então, o cálcio ele é um elemento extremamente necessário, né, e essencial para o nosso organismo. E aí você pode perguntar, bom, e por que o cálcio é assim? Então, o que é que a gente poderia fazer para evitar isso aí? Quais são os alimentos? A gente tem vários alimentos, né, que a gente pode utilizar para fornecer
essas necessidades de cálcio. E essas necessidades de cálcio variam de acordo com a idade. Com o apoio da distribuidora Judebalas. Terminou o mês das crianças, começou Novembro Azul e a distribuidora Judebala continua com os seus preços promocionais todos os finais de semana. Sábado à tarde, domingo pela manhã e feriados você vai encontrar preços acessíveis em balas, bombons, biscoitos, chocolates, pipocas, salgadinhos e muito mais. Na distribuidora Judebalas você vai encontrar todas essas delícias com preços pequenininhos para você fazer a festa da criançada. A Judebala você encontra aqui na rua São Paulo 1184, no centro de Juazeiro do Norte, e a nova filial na Avenida Elton Gomes, número 2001, no bairro Pirajá. Distribuidora Judebalas, fazendo a festa da criançada. Um abraço a todos que fazem a distribuidora Judebalas. Doutor, e a relação da osteoporose com a vitamina D? Ok. A vitamina D é uma vitamina, mas classificada como vitamina, mas na realidade ela tem um efeito hormonal, né? É considerado um pró-hormônio, porque a vitamina D ela é captada a partir da estrutura da pele, do colesterol que temos na pele. Esse colesterol ele é mobilizado para as células da pele e é transformado num pró-hormônio que é a vitamina D3. E essa vitamina, ela sofre uma metabolização hepática e depois sofre uma metabolização renal, que é quando ela passa então a ser funcionante. E a vitamina D, ela tem um papel muito importante na capacidade de captar o cálcio ingerido pelo organismo. Então, se você não tem vitamina D adequada, você não vai ter uma captação, uma capacidade de absorver o cálcio que você come, nem também vai ter uma capacidade adequada de não eliminar esse cálcio pela urina. Então, o cálcio também vai ser eliminado de maneira exacerbada pela urina. Ou seja, precisam andar juntos. Precisam andar juntos. A vitamina D é um hormônio essencial para o funcionamento do osso. Embora ela seja essencial para o osso, ela também está implicada atualmente, existem vários estudos mostrando implicações da vitamina D numa série de outros sistemas que não cabe aqui nós falarmos, mas a vitamina D ela é essencial. Além disso, né, além dela atuar na capacidade de absorção do cálcio pelo organismo, ela também atua ativando as células promotoras da calcificação do osso, que são chamadas de osteoblastos. Então, essas células que têm a capacidade de formar osso, elas são ativadas também pela ação da vitamina D, que promovem uma série de reações, né, moleculares e estruturais dentro da célula, para que essa célula aumente a captação do cálcio e promova a formação desse osso de maneira adequada. Necessariamente, nós temos que ter o controle do cálcio e da vitamina D nesse caso. No caso, o organismo ele regula essa necessidade. No entanto, a vitamina D ela é produzida pelo nosso organismo a partir da ativação na célula da pele a partir dos raios ultravioletas do sol. Sim. O grande problema agora é esse, né? A gente sabe que o sol ele é lesivo à pele. Né? Mas então, é necessário. Mas é necessário a exposição solar para essa necessidade. No entanto, com a questão, né, das mudanças sociais, por exemplo, hoje as pessoas se protegem do sol, andam de manga longa, andam de carro, usam mais transportes, né, e ao mesmo tempo trabalham mais do que o que se trabalhava, né, há muito tempo atrás. Então hoje a gente tem tido menos exposição solar do que o necessário e consequentemente a gente tem uma menor ativação da vitamina D no nosso organismo. Mas para absorver através dos raios solares, né, a vitamina D tem um horário, né, porque se reclama se exceder determinado horário de meio-dia, por exemplo, é prejudicial, mas em qualquer horário é possível absorver a vitamina D? Exato. Então, olha só, o melhor horário para ativar a vitamina D na pele é exatamente o pior horário para se pegar sol. Que é exatamente nesse horário de pico do sol, que é o horário em que ele está produzindo maior quantidade de radiação ultravioleta. O grande problema é que essa radiação ela é prejudicial à pele e pode provocar lesões na pele. Então, hoje em dia, o que se tem feito muito é suplementar,
né, suplementar os alimentos com a vitamina D para evitar essa deficiência. Alguns estudos mostraram que algumas populações são carentes de vitamina D e em algumas situações até deficientes de vitamina D. Certo. A pessoa não tem somente a insuficiência, ela não tem apenas a carência, mas já tem a deficiência. Ela precisa realmente repor, porque já está em um nível bastante avançado de queda, de baixa produção, o que pode afetar a questão do tratamento, da qualidade óssea. Pode haver um controle, sim, né? Sim. E aí onde está? É necessário uma grande quantidade de ingesta de vitamina D para que a gente possa ter, né, níveis adequados de vitamina D. Ainda hoje tem-se uma grande discussão na comunidade científica médica a respeito de quais são os níveis adequados de vitamina D, né? Algumas pessoas falam que a partir de 20 é uma quantidade adequada, outros dizem que a quantidade adequada é a partir de 30, né? Nós, da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, de Endocrinologia, de Patologia Clínica, recomenda-se que tenha os níveis de 30 nanogramas por decilitro como o ponto de corte ideal para a vitamina D. Então, entre 30 e 50 são os níveis de vitamina D adequada no sangue. Abaixo de 30 a pessoa tem insuficiência e abaixo de 20 ele tem deficiência de vitamina D. O grande dilema é exatamente essa zona cinza, né, chamada de zona cinza, entre 20 e 30, em que a gente precisa, algumas pessoas questionam se trata ou não trata, ou repõe ou não repõe a vitamina D. Então, isso ainda é motivo de muita discussão, ainda se existem muitos estudos sendo feitos e muitos estudos já publicados também, mas o consenso na endocrinologia, para as pessoas que tratam a osteoporose, é que os níveis de 30 nanogramas por decilitro de vitamina D que são os níveis ideais. Então, cuidar e permanecer, tentar mantê-los nesse nível, né? Exatamente. No próximo bloco, saberemos onde encontrar cálcio e vitamina D. Daqui a pouquinho. Porque agora, mais uma água para o nosso convidado, Dr. Eric Pires Lisboa. Tratar da osteoporose, Dr. Eric é especialista, mas de exames preventivos é o laboratório LAMIC. Vou preparar um cafezinho para o nosso convidado e falar no melhor laboratório de análises clínicas da região. Novembro Azul, preços especiais, descontos especiais você encontra no laboratório LAMIC, que atende a toda a região do Cariri. Desde Campos Sales, Mauriti, Milagre, Juazeiro, Araripe, Caririaçu, dentre outros municípios aqui da região do Cariri, você vai encontrar sempre pertinho de você um posto de coleta do laboratório LAMIC, que tem preços especiais durante todo o mês de novembro, Novembro Azul, mês de prevenção de câncer de próstata. Se você cadastra o seu telefone no laboratório LAMIC, você é comunicado da conclusão dos seus exames e no conforto da sua residência ou empresa, você vai imprimi-los e levar ao profissional de saúde. Laboratório LAMIC é excelência em análises clínicas. Aguardem, vem aí mais uma unidade aqui em Juazeiro do Norte. Novidade para você, aguarde. Dr. Eric, café sem nome. Muito obrigado. Vamos saborear mais um café aqui com o nosso convidado e daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí, é rapidinho. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Joaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens
somado a uma estrutura bem ampla. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Nas farmácias Gentil você encontra o maior sortimento de medicamentos, produtos de beleza, entre outros com preços mais baixos que você pode encontrar. Nas farmácias Gentil você afere sua pressão arterial sem custos, com profissionais especializados. Atende 24 horas para seu maior conforto e segurança. É só ligar para uma das farmácias Gentil que você recebe o seu medicamento na sua casa. Você encontra uma farmácia Gentil em Juazeiro e Crato. Afinal, são 7 unidades, sempre uma pertinho de você. Você sonha e a Marmoraria Juazeiro planeja e faz. Qualquer projeto e instalação de mármore e imóveis planejados para seu imóvel deve ser feito por uma empresa que possua uma equipe de profissionais treinados, pois a má utilização podem prejudicar o material. Além disso, a medição e execução dos projetos devem ser feitos de forma perfeita e personalizada. Mármores e móveis de qualidade com diversas opções e cores você encontra na Marmoraria Juazeiro. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Pensando em fazer a festa da criançada, vou te recomendar a maior distribuidora de doces da região, a distribuidora Judebalas. Lá você encontra tudo para fazer a sua festa, como biscoito, bombons, chiclete, chocolate, pipoca, pirulito, salgadinhos e muito mais. Na distribuidora Judebalas você encontra todas as delícias com preços pequenininhos para fazer a sua festa e a festa da criançada. A Judebalas está disponível para melhor atendê-lo e deixar sua vida mais doce e mais saborosa. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale e pela BrisaNet TV, canal 137. Quero deixar um recadinho para você, anote aí. Próximo dia 18 de novembro estaremos realizando a segunda campanha de doação de sangue. Toda a equipe do Hemócio estará lá na Leite e Contabilidade, na Rua Delmiro Gouveia 163. Agende-se, faça a sua doação, cometa um ato de amor, doe sangue. Mas olha, toda a equipe vai estar lá te aguardando sem nenhum compromisso. Você pode levar, se você não pode doar, não tem problema. Nós estamos aceitando o seu pai, seu irmão, sua mãe, seu vizinho, seu primo, seu tio, qualquer pessoa. Leve alguém para fazer a doação de sangue e nós lhe receberemos com muito carinho lá na Rua Delmiro Gouveia 163. E mais um recadinho. Quer uma agenda no seu bolso? Baixe no celular o aplicativo do programa Café com Leite. Você vai assistir todos os programas, inclusive este com o nosso convidado, Dr. Eric Pires Lisboa, e também vai ter no seu bolso a agenda do nosso Cariri. Todos os profissionais de saúde você vai encontrar no Guia Café com Leite, que você vai ter nas suas mãos, no seu bolso, no seu telefone, no aplicativo do programa Café com Leite. É só baixar no Google Play, é mais uma novidade do programa Café com Leite. Dr. Eric, onde nós podemos encontrar o cálcio e a vitamina D? Vários alimentos que são ricos em cálcio e vitamina D hoje já são enriquecidos com essas substâncias para atingir a quantidade necessária diária da ingesta. Existem algumas recomendações da necessidade diária.
Nas crianças, né, se recomenda uma ingesta em torno de 400 a 600 calorias na fase inicial da vida. Depois vai se atingir entre 800 e 1 grama. Na fase adulta, 1 grama de cálcio por dia. E na senilidade se recomenda utilizar em torno de 1 grama e 200 de cálcio como ingesta ideal para que a gente mantenha, né, uma estrutura óssea adequada e que a gente mantenha os níveis de cálcio adequados na nossa corrente sanguínea. Já a vitamina D, existe a recomendação de algumas situações. Antigamente se recomendava 100 unidades, né, por dia. Atualmente se recomenda no mínimo 400 unidades por dia, porque se observou que nessa quantidade ingerida existe uma certa deficiência de vitamina D na população geral. Então hoje se recomenda que se coma em torno de 200 a 400 unidades na fase adulta e como opção terapêutica para o tratamento da osteoporose, a recomendação é que seja de 800 a 2.000 unidades, né, na idade mais avançada, para que a gente possa ter uma adequação tanto dos níveis de vitamina D quanto do cálcio. E aí é importante essa quantidade maior, porque com o passar do tempo, da nossa idade, o nosso corpo ele passa a não trabalhar de modo adequado. Então a gente acaba adquirindo uma perda, né, de ingesta do cálcio e também uma perda da capacidade de produção de vitamina D. Tanto porque a pele ela vai se degenerando e o intestino também vai perdendo a capacidade absortiva, tanto da vitamina D, aliás, tanto do cálcio, como também da ação da vitamina D no intestino e no rim. Então, é importante que se aumente um pouco mais. E uma coisa importante também é que nas gestantes, a gente também precisa de mais cálcio, tá certo? As gestantes devem comer em torno de 1,5 grama de cálcio por dia e ingerir em torno de 400 unidades de vitamina D para que tenha uma gestação saudável sem o comprometimento do seu esqueleto. Doutor Eric, o senhor falou muito em unidades de quê? Isso. A vitamina D, ela é recomendada por unidades internacionais, mas 100 unidades internacionais corresponde a 25 microgramas de vitamina D. É uma quantidade pequena, mas em termos de valores são isso daí. E aí é importante que isso seja suplementado. A grande maioria dos alimentos, como a gente havia dito, já existe algumas suplementações, por exemplo, os leites das crianças na lactância, o leite desnatado já vem acrescentado de vitamina D, outros já estão suplementados, né, ou seja, há uma quantidade maior para as necessidades diárias, e você também pode conseguir essa ingesta com medicamentos, com suplementos alimentares, com a produção de cálcio ou da vitamina D. Mas antes disso é importante também saber que existem alimentos adequados para que a gente possa consumir a quantidade adequada de cálcio. Por exemplo, o leite, ele tem em torno de 200 ml de leite, tem em torno de 270 miligramas de cálcio, o que já é quase 1/4 do que a gente precisa no dia a dia, né? A gente também tem algumas verduras, como o brócolis, o couve-flor, as folhas escuras, o espinafre, eles também têm uma quantidade adequada, razoável de cálcio, em torno de 90 miligramas de cálcio por 100 gramas de porção, ou seja, por uma porção dessas verduras. A gente também pode adquirir o cálcio de alimentos como o peixe, né, as carnes e também dos derivados lácteos. O grande problema dos derivados lácteos, por exemplo, o queijo amarelo, 100 miligramas de queijo amarelo, aliás, 100 gramas de queijo amarelo, tem aproximadamente 1 grama de cálcio, 1000 miligramas de cálcio. Então, já seria o suficiente. No entanto, a gente sabe que esses derivados lácteos, eles têm uma grande quantidade de gordura, o que não é interessante oferecer também para essas pessoas que normalmente não têm apenas a osteoporose, mas também têm outras doenças, como as doenças cardiovasculares aí implicadas. Então a gente precisa, então, restringir e equilibrar, exatamente. Doutor Eric Pires Lisboa, aqui no programa Café com Leite, com apoio da Marmoraria Juazeiro.
Chegou novembro, mês azul, mês de prevenção de câncer de próstata. E a Marmoraria Juazeiro, em parceria com a Arquitetos Ambientes Planejados, continua com a promoção. Faça uma visita ao showroom da Marmoraria Juazeiro e conheça tudo em móveis, mármore e granito com preços especiais. Marmoraria Juazeiro fica na Avenida Padre Cícero 4442, atendendo também pelo telefone 3571-1551. Marmoraria Juazeiro, tradição e credibilidade. Um abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro e Arquitetos Ambientes Planejados. Doutor Eric, com a ingestão ou o equilíbrio da ingestão desses alimentos, isso vai me levar a uma longevidade, a um tempo maior de vida, a um ossinho mais seguro? Com certeza, a boa alimentação, Leite, vai te dar uma qualidade de vida melhor, né? A gente sabe que os alimentos eles são essenciais para a nossa vida e, consequentemente, a nossa longevidade. A prática de atividade física também é uma coisa importante que deve ser feita durante esse período de nossa vida. Então, embora hoje a gente tenha várias condições de trabalho, de deslocamento, né? Nós temos transporte mais adequado, nós temos uma facilitação de andar, né, como um todo, mas a gente precisa fazer atividade física, né? Precisa se exercitar, já que a gente não faz mais aquelas longas caminhadas como antigamente, né? Não se anda mais tanto de bicicleta como antigamente, então a gente precisa manter uma atividade física adequada, de preferência atividades físicas de carga. O que são essas atividades físicas de carga? Uma caminhada, uma corrida é uma carga, porque o seu corpo tem um peso e esse peso está sendo sustentado pelo seu esqueleto. Então, fazer caminhadas, corridas é muito interessante para a preservação da massa óssea. Eu já vi alguns pacientes me reclamarem porque algum colega disse que ela não poderia fazer uma atividade física por conta da osteoporose, pelo risco de fratura do osso. Não é bem assim. Se a pessoa tem uma capacidade cognitiva e tem uma independência, né, do ponto de vista motor, ela pode e deve fazer atividade física, porque isso vai prevenir o avançar da doença da osteoporose. Nós não vamos mais impedir a osteoporose, mas nós vamos evitar que ela progrida, que ela se acelere e que possa levar a uma maior fragilidade desse osso. Até porque pode ocorrer um outro tipo de doença, o hábito, a pessoa tornando-se inerte, ou seja, não praticar nenhum tipo de exercício, né? Com certeza, não é adequado para os pacientes que têm osteoporose. Eles devem realmente praticar atividade física, porque melhora bastante. Sempre acompanhado por um profissional, né? Sim, sim. Com o apoio das farmácias Gentil. Agora eu vou falar para você da maior rede de farmácias da região, Farmácia Gentil. Nas farmácias Gentil você vai encontrar o maior sortimento de medicamentos, produtos de beleza, dentre outros, com preços acessíveis. Nas farmácias Gentil você vai aferir a sua pressão arterial sem nenhum custo, com profissionais especializados, atendendo 24 horas para o seu maior conforto e segurança. É só ligar para uma das farmácias Gentil que você recebe o seu medicamento em casa, sem nenhum custo adicional. Você encontra uma farmácia Gentil em Juazeiro e Crato. São 7 unidades, com uma sempre pertinho de você. Farmácia Gentil, mais opção para a sua saúde. Um abraço a todos que fazem as farmácias Gentil aqui na região do Cariri. Doutor Eric, a ingestão desses alimentos de forma adequada, a prática de exercício frequente, né, de forma adequada, acompanhada por um profissional, eu vou prevenir a osteoporose? Sim, de certa forma você estará prevenindo. É importante lembrar, quando a gente começou a nossa entrevista, de que eu falei que desde o início da vida a gente deve praticar atividades físicas e deve estimular as crianças a serem ativas fisicamente, porque isso vai melhorar a questão da qualidade do osso quando a gente tem esse osso em formação, né? Ele está crescendo, o nosso corpo está se desenvolvendo, então quanto maior a capacidade de captar o cálcio, de produzir um osso adequado, forte, naquela fase em que você vai atingir o pico de massa óssea aos 20 anos de idade, melhor. E, claro, que se você manter essa atividade física ao decorrer do longo de sua vida, provavelmente você não vai ter um comprometimento do osso
levando à osteoporose, eu diria que a gente pode, inclusive, prevenir em algumas situações específicas, né? No entanto, a gente tem outros fatores que podem contribuir. A genética está implicada na questão disso daí, mas os fatores ambientais também, e a gente pode mudar os fatores ambientais. Os fatores que a gente não pode mudar, que é a idade, que é o sexo feminino, né? Esse a gente tem que realmente estimular essas pessoas para que pratiquem atividade física de modo adequado, para que faça uma prevenção, né, da osteoporose no futuro. A gente sabe que também algumas mulheres desejam ser magras, né? E a gente sabe que a magreza em excesso também promove a osteoporose. Então o ideal é que a gente tenha o nosso corpo o mais adequadamente possível tratado, alimentado adequadamente e principalmente ativo, né? Que aí a gente consegue fazer a prevenção da osteoporose. Sim. Quando chega ao ponto em que não existe mais como interferir na osteoporose, aí a gente precisa tratar também a osteoporose, não somente suplementar o cálcio, a vitamina D, mas tratar a osteoporose. Doutor Érico, quais são os especialistas que tratam da osteoporose? Ok. No mundo em geral, como um todo, a osteoporose é tratada essencialmente pelos endocrinologistas, né? Mas os reumatologistas também acompanham a osteoporose porque boa parte das doenças reumatológicas estão implicadas com a osteoporose. Como a gente falou no início, o lúpus, o artrite reumatoide, uma série de outras doenças que precisam se utilizar de corticoides, você vai acabar tendo que tratar também em algum momento a osteoporose. No Brasil, os ginecologistas também têm, né, feito o tratamento de modo muito adequado, de modo bem interessante da osteoporose, e também os ortopedistas. Esses, realmente, eles têm sido os principais atores no interior, porque não existem essas outras especialidades Sim. em demanda. Então, aqui na nossa região, ainda, e de certa forma, os ortopedistas têm dado essa cobertura, cobrindo essa necessidade regional, embora a doença ela tenha como papel, como é uma doença osteometabólica, o endocrinologista deve tratá-la. Doutor, chegamos ao final do programa. Bate-papo gostoso, osteoporose. Eu aprendi muito. Tenho certeza que o nosso telespectador também. Muito obrigado pela sua presença. Eu que lhe agradeço. Volte aqui, vamos conversar sobre diabetes? Com certeza. Estaremos aí. Então, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez. Muito obrigado, Leite. Continue nos assistindo nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, na Rádio Web Café com Leite, no nosso aplicativo que vem aí uma nova versão, no site programa cafécomleite.com.br, no site TV Verde Vale. De todas as formas, o programa Café com Leite está aí pertinho de você. Um bom final de semana, um bom final de sábado. Terça-feira estaremos de volta com mais um convidado conversando com você. Um abraço a todos e até lá. Tchau!